Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja eu percebi às vezes essas falas pra mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam, e aí, vai casar quando? Vai continuar assim? E eu não entendia, porque eu tava genuinamente buscando Jesus e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço pro arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se esse homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus, e outra coisa completamente diferente é eu continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí, e vocês terem motivos para falar, olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem frutos de conversão, ela não está em Cristo. Só que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar para me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido com Cristo. Eles querem me calar. É basicamente isso. Eu não encontro outro motivo. E supondo que esses homens são cristãos, o maior exemplo seria Jesus. Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E ele abraçou aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia. Mesmo sendo uma prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou, olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou para todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui pra ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Mas caso vocês queiram saber o crime cibernético que eu sofri, tem um podcast da Karina Bach, onde eu conto melhor. E tu sabe qual que é a minha diferença pra esses homens? É que o meu pecado foi exposto e o deles não. Vocês não precisam diminuir outras mulheres pra serem mais masculinos. Vocês não devem ficar nos objetificando e nem nos sexualizando pra provar que são macho alfa. Eu nunca vi Jesus fazendo isso na Bíblia, nunca. Repensem, por que a régua de vocês só é alta quando se trata de mulheres e quando se trata desses homens que têm um linguajar totalmente torpe e baixo, a régua não aumenta? Então vocês podem passar o rodo, se deitar com várias mulheres, porque isso tem a ver com a testosterona de vocês, isso tem a ver com a natureza masculina, né? A mulher, ela não pode ter caído em pecado, ela não pode ter se deixado enganar pelas mentiras desse mundo, ela não pode. É só um homem que pode. E sim, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Eu não vim aqui relativizar isso e nem diminuir o pecado, nem pregar uma teologia liberal, bem pelo contrário. Mas a forma como esses homens julgam as mulheres é desumana. E por fim, eu queria explicar rapidamente o que é a comunidade Red Pill pra vocês. Red Pill significa pílula vermelha. Basicamente, quando você toma essa pílula, você começa a enxergar a realidade como ela realmente é e depois não tem como voltar atrás. Nessa realidade deles, mulheres são inimigas porque elas pegaram os cargos que seriam originalmente para os homens. Segundo eles, as mulheres são perversas, são astutas, nós somos ruins aos olhos de muitos desses homens, nós somos feitas para sermos usadas. E até mulheres mais conservadoras, como a Damares, não fogem da régua desses homens. Uma vez ela foi chamada também de conservadia pela comunidade Red Pill. Esses homens precisam menosprezar as mulheres para se autoafirmar masculinos. É muito grave o que eles fazem nessa comunidade.
Não tem nada de cristão, gente. Eu não sou a primeira mulher que passa por isso dentro da igreja e também não vou ser a última. Já tô sendo acompanhada judicialmente. Mas eu quero que tu saiba que se tu é uma menina que já passou por isso, ou por comentários constrangedores, saibas que tu não está sozinha. E que Jesus, acima de tudo, tem que ser o perdoador. Tu não tem que passar pela régua de homem nenhum. Se a cruz não é o suficiente pra eles, o que pode ser? Por fim, eu vou deixar o canal e a página desse homem que me difamou, o nome dele, pra vocês denunciarem esse perfil. Ele não prega o evangelho, ele apenas prega estereótipos de masculinidade. E pra isso, ele fica difamando outras mulheres que se converteram ao evangelho. Isso tem que parar. Uma nova criatura não é feita pela opinião alheia, mas é feita pela graça de Deus. E se ele me perdoou, quem é você pra me condenar? Que Deus abençoe a todos vocês e bora denunciar bastante.